Vocês têm medo de algum dia perder o público à influência? E se caso acontecesse, o que fariam? Vocês têm esse eu medo? quero perguntar Olha, pro eu conheço bastante sindicalista. gente que tem. Eu quero Hein, perguntar Paulo? pro meu grande sindicato aqui, o líder Paulo, do você tem sindicato medo? Você tem esse medo? dos Eu influencers. nunca nem tive influência, então... Quero aprender. tá Isso bem aqui é boa, biscoito, né? biscoiteiro? Ah, tá Não, boa. a questão é, assim, é que nem a parada que... A gente tá na época da rede social e o teatro morreu? Não morreu. Né? Tem gente que ouve ópera, tem gente que ouve LP, Sim. gramofone, sei lá, tem todas as doideiras, as coisas coexistem. Eu acredito que o que pode ser que aconteça é que você vai dividir cada vez mais, as pessoas vão cada vez decidir em quem elas investem o tempo delas. Porque todo mundo concorre com todo mundo porque é só um tempo. E uma pessoa, ela não gosta de uma pessoa, ela tem 1000 interesses. E daí mil pessoas, ou 1000 redes, ou 1000 canais podem disputar a atenção dela. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Porque quando você chega no topo, o único lugar depois do topo é descer a montanha, né? Não, você não... Pior que é isso mesmo. E depois Então, tem outra otimista montanha pra em você subir de novo. Tem outra... Exatamente. Você cria outros topos também. Exatamente. E daí, talvez, a resposta, é um movimento que eu estou vendo... Primeiro, eu não tenho esse medo. Depois, eu acho que a gente não tem que se enganar que a gente só tem uma vida para ser vivida. E você falou que tem outra montanha, é muito foda. Então, você vai se reinventando e fazendo, sei lá, lançando produtos, parando de trabalhar com marcas e focando na sua trajetória com marcas, com as suas próprias marcas, por exemplo, né? Que é um passo que muita gente está dando. E daí não importa, você não precisa atingir 30 milhões. Sim. Você pode atingir menos gente com mais profundidade, né? Porque o tempo vai passando e as pessoas que se identificavam com você podem parar de se identificar com você. Só que, às vezes, eu falo para Dani, a gente tem que parar de focar, e eu penso todo mundo, eu perdi 100 no Instagram hoje. Só que se você abre lá no Instagram, provavelmente você ganhou 7.000 e perdeu 7.100. Foca nas 7.000 que chegaram, e que legal que as outras 7.100 foram embora, que ela não estava mais no momento, não estava mais gostosinho, saca? Então, isso aí as pessoas têm que se libertar, assim, em geral. Eu acho que está rolando essa libertação. Mas a pergunta do Isaac é, e se você perdesse o público, o que você faria? Eu venderia suco na Ilha do Mel. É isso. Eu brinco de vender coco no Nordeste, assim, tipo, levar outra vida. Maravilhoso. Eu gosto muito dos bastidores, então eu trabalharia nos bastidores, como eu já faço mais ou menos, de alguma maneira, assim, sabe? Posso ser advogado do diabo Claro. aqui? Eu acho que a gente está falando muito do nosso ponto de vista, né? De nós que estamos vivendo as dores da criação, justamente eu que comecei o meu canal e de repente não queria mais falar sobre as minhas dores, queria falar sobre as minhas curas, e a gente que tem a liberdade de ser e viver. Mas e o público? Como é que a gente lida com as responsabilidades de pensar essa influência? Qual que é o limite dessa influência? Porque ele existe, é isso, a gente tem liberdade para sermos quem a gente é e para mostrar o que a gente quer para esse público, mas a gente tem que saber também que no momento em que a gente precisa desse público para que ele ajude a gente, tipo, galera, bora lá me ajudar a vender isso aqui, bora lá me ajudar a dar like, bora lá me ajudar a votar em mim. Eles estão lá pra gente, né? Então, como é que a gente organiza isso? Porque, ao mesmo tempo, eu sempre penso isso, né? Puxa, eu queria muito, muito, muito. Eu começo ainda, vivo minha vida falando de brechó e tal. E, de repente, comecei a viajar e nunca viajei. E eu nunca postei, eu acho que eu postei 1 ou 2 vlogs de viagem, porque para mim parece algo tão distante do meu público, e por mais que eu quisesse muito mostrar isso, eu tinha aquele sentimento de, caramba, eu vou estar despertando desejos de consumo inalcançáveis para grande parte das pessoas que me seguem. Como que vocês lidam com essas questões, sabe? De tipo, até onde vai a minha liberdade de produzir o meu conteúdo, entendendo que isso pode bater errado. Por exemplo, algo que com certeza eu e a Maíra lidamos bastante, eu pelo menos lido, a gente está falando sobre questões de gênero, feminismo, e aí bate o discurso da liberdade sexual. Eu tenho meninas de 12, 13 anos que assistem o meu canal. Como é que eu vou ficar falando? Sim. Cara, isso tudo que você falou se resume num caso que aconteceu, que eu vi nas redes sociais, que tem muito a ver com um estudo, que é uma menina de 13 anos, 12 anos, super novinha, porque eu entrei no perfil dela para ver, comentando num perfil de uma outra menina que fala sobre autoaceitação, amor próprio, etc., falando assim, eu não vejo a hora
de tirar uma foto, um ensaio no artístico para postar e mostrar que eu amo meu corpo e o meu empoderamento. Então, às vezes a gente fala uma mensagem, a pessoa recebe de outra Outra escuta pessoa, de tipo, outro não era jeito, pra você. não sei o quê. Isso tem muito a ver com isso que você falou, assim, dá uma baita confusão. Às vezes a gente tem as nossas responsabilidades? Temos. Mas a gente não tem esse controle do tipo, como é que os outros vão me ouvir? Eu não sei, sabe? Sabe como eu me coloco hoje? Eu me coloco muito... Eu não gosto mais de... Eu tento tirar essa impressão de ser a professora. Que a Ai, gente menina, acaba sim, colocando. olha isso, lá, é isso. Ela falou a mesma coisa. Sabe? Tipo, eu falo, cara, tô contigo, a gente é amiga. Porque a partir do momento que você se coloca como a sua seguidora, amiga, estando na mesma situação, isso eu penso muito. Toda vez que eu vou falar de algum assunto ou que eu abordo algum assunto, eu sempre me coloco na mesma situação. Eu nunca me coloco superada daquilo. Sempre me coloco, tipo, olha, eu vivo... Porque nem sempre a gente está superado de tudo, não é? Só que às vezes a gente não gosta de falar. Então, eu me coloco também vulnerável justamente para eu não assumir essa responsabilidade de ser perfeita, de ser a professora, porque ninguém é. É aí que está o problema. Se a gente se mostra como a pessoa que segue a gente, que na verdade a gente é igual. Quando eu encontro meu público em balada, por exemplo, eu danço com elas são minhas amigas, sabe? Tipo, a gente chama de migas mesmo, é uma coisa muito íntima. Eu acho que essa relação honesta com o seu público E é a coisa mais horizontal. saudável. Porque não tem como a gente se responsabilizar pelo que seu público vai sentir. O que você pode é ser sincero com ele, é ser honesto. Exato. É falar, eu tô falando isso dentro desse contexto, com a possibilidade de estar errada ou de estar certa, de aprender. Tem uma parada que também é perigosa. Eu não vejo que as pessoas tenham essa responsabilidade tão grande quanto falam que tem que ter. Porque, assim, você influenciou tal pessoa. Se a pessoa passa 20 minutos da semana dela com você, porra, que influência, né? Assim, e daí o jeito que ela se alimenta, a educação que ela tem em casa, a escola que ela frequenta, os outros amigos que ela tem, saca? E daí as pessoas sempre vão achar, quando elas querem apontar o dedo pra alguém, querem cancelar alguém, um fato específico que vai falar, a sua conduta está influenciando negativamente uma geração e bababá. Cara, geração é um zeitgeist, é um retalho de pessoas influenciando uma parada muito mais louca. É família, E é isso tudo, também é subestimar muito a inteligência de quem acompanha a gente, né? Exato. É achar que eu vou... Ai, gente, eu mostrei aqui que eu tô me jogando da janela. E, de repente, todos vão se jogar da janela porque todo mundo tá tão aberto 100% à minha influência, né? Porque eu sou realmente um deus e é uma seita, acho que eu tenho com os meus seguidores. Então, eu falo, gente, agora a gente vai... Porque tem essas questões, né? É pra lá, tipo... Que são mais complexas, real. Funciona muito quando você faz o call to action, por exemplo. Se a influência a gente leva para falar sobre a nossa vida e a transferência em público. Quando você quer que a pessoa fale alguma coisa, você usa ou numa narrativa ou coloca um imperativo e fala para a pessoa fazer alguma coisa, né? Tanto é que um dos exemplos tinha até a foto dos irmãos Neto, eles pensando na responsabilidade negativa, porque estava com má publicidade, saindo na Veja, em vários lugares. Ídolos teens forçam crianças... forçam não, pelo amor de Deus. Influenciam crianças a comer doces, né? Porque o Lucas Neto fazia aquelas comidas gigantes e tal. Só que a gente está falando de criança, saca? E daí você vê, os pais falavam, né? Que loucura, meu filho só quer comer Nutella e chocolate, bababá. Hoje em dia eles têm uma equipe de liability, de responsabilidade de educação infantil, porque afeta mais criança, mas também porque comercialmente eles têm que ser viáveis, né? Sim. Agora, é isso, só se você usar palavras muito com adultos, né? Muito de uma forçação de gatilhos mentais, muito de forçação de barra de imperativos, vai fazer a pessoa tomar uma atitude de fato. Senão ela tá modelando, espelhando o modelo de vida, está sendo influenciada, mas eu digo que ela está mais inspirada do que influenciada. É que o nome também, né, que a gente leva de influenciador e tal, faz com que isso seja a nossa profissão, então a gente leva essa carga, né? Tipo, a pessoa já, se a gente fez alguma coisa, ela fez igual e para ela não deu certo, é tipo, você trabalha com isso, então a culpa é sua. Vamos mudar para Também- inspirador. Pois é. Inspirador.